Bom, a gente volta a falar sobre o CIPAC, o evento conservador que ocorreu no sul do Brasil nesse final de semana, o CIPAC. Durante o evento, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Argentina, Javier Milei, receberam relatórios sobre violações contra presos do 8 de janeiro. A informação segue em destaque no nosso site. O documento foi entregue a aliados dos dois líderes pelos advogados Carolina Siebra e Ezequiel Silveira, integrantes da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. A denúncia da ASFAV menciona o tratamento desumano aos manifestantes, prisões de menores e violações do devido processo legal. O texto critica ainda as penas estabelecidas pelo Supremo e afirma que a Corte brasileira negou ampla defesa aos detidos. E aí, Augusto, vale lembrar nesse relatório que foi entregue aí, né, relatando todos os abusos e arbitrariedades em relação aos presos do 8 de janeiro. O relatório entregue, então, a Jair Bolsonaro e também a Javier Milei, falando aí da Argentina, né? São mais de 90 brasileiros que estão na Argentina nesse momento. Eles têm aí 3 meses de refúgio garantido, são envolvidos no 8 de janeiro, que estão na Argentina, e daí a importância também de Javier Milei receber esse relatório do que está acontecendo efetivamente no Brasil, e depois, claro, o órgão lá, que é a Comissão Nacional de Refugiados da Argentina, que vai avaliar caso a caso se oferece ou não asilo político. Mas acho importante ressaltar aí que tem muitos brasileiros que estão na Argentina, brasileiros esses que respondem aí a processos pelo 8 de janeiro. Milei deixou claro que não vai devolver ninguém, não vai fazer o que fizeram o Tarso Genro e o Lula com os dois lutadores americanos em 2007, cubanos, que estavam no Brasil para os Jogos Pan-Americanos, no Rio, tentaram escapar para a Alemanha e foram devolvidos num avião venezuelano cedido pelo governo bolivariano para Cuba. E o Tarso Genro teve coragem de dizer que eles quiseram voltar. O Milei não vai fazer isso pela simples e boa razão de que não se devolve um perseguido político. O que conseguiu o Supremo, eu gostei muito do tom do discurso do Eduardo Bolsonaro. Tem que ter uma bandeira, é a da anistia, que dá saída, oferece uma saída inclusive para o Supremo, que não tem outra, já vai perceber. Porque é o seguinte, você olha agora para trás, tá? Passado recentíssimo. O que é que fez o Bolsonaro que pudesse justificar a acusação de fascista, nazista? Perseguiu alguém? Prendeu alguém? Ele desobedeceu alguma das decisões, várias delas ilegais, do Supremo? Ele tolerou a invasão de territórios legais, administrativos e legais pertencentes ao Executivo. O Supremo fez isso o tempo todo. E de maneira atrevida, o Supremo não parava de mandar ultimatos. Tem 48 horas para isso, 48 horas depois de ter libertado um homem condenado por corrupção por 9 juízes de diferentes instâncias. Providenciou o adversário, ajudou na campanha, sim, porque só impediu o acesso a redes sociais de quem apoiava o Bolsonaro. Apoiou o Lula, agiu como partido político. E o Bolsonaro respeitou essas decisões. E agora ele não pode, sendo o único político brasileiro que mobiliza multidões, não pode ser candidato a nada. Por quê? Qual foi o crime que ele cometeu contra a democracia? Crimes futuros? Não, ele vai dar o golpe. Que golpe? Para com essa piada de golpe. O problema é que o Brasil foi recuando pelo medo nesses 5 anos. Em 2019, o Alexandre de Moraes e o Toffoli tentaram censurar uma revista, a revista Cruzoé. Não conseguiram pela imediata reação dos democratas e inclusive alguns jornalistas, que hoje são favoráveis à censura. E eles tentaram outra vez. Eles ainda não conseguiram censurar completamente. A imprensa não precisa, porque ela é domesticada, estatizada. Velhos jornais aí que tinham coragem, altivez e perderam. Tentam. De vez em quando tem alguns espaços, eu estou esperando que eles engatinhem, pelo menos. Continuam ajoelhados, só. Nem tentam avançar. Pois bem, o Supremo foi vendo a temperatura da água avançando e avançando. E agora, o que nós temos é a banalização da perseguição e da perversidade.
O que está acontecendo com o Felipe Martins não tem precedente no mundo jurídico de qualquer democracia. Ele acaba de apresentar mais uma prova de que trataremos aqui, a localização dele em todo o período investigado, entre aspas, pela Polícia Federal a serviço do ministro Alexandre de Moraes. Tudo prova que ele esteve no Brasil o tempo todo e não foi nem incorporado ao processo oficialmente, ao inquérito. Porque o Alexandre de Moraes acha que faz o que quer e não faz o que quer. Porque, como constatou o Zé Roberto Guzzo, repito, na Oeste desta semana, é impossível para qualquer pessoa com mais de 5 neurônios imaginar que o Brasil vá tolerar, pelos próximos 19 anos, até a aposentadoria do ministro, que haja um ditador de toga. Não vai tolerar. Bom, eu tenho o privilégio de falar depois do Augusto, do Silvio e da Ana. Eu vou resumir aqui só o que ficou muito claro. A esquerda perdeu o protagonismo das ruas, perdeu o protagonismo do debate e perdeu o protagonismo desses eventos. Porque nos anos 90, quem fazia esse evento era só a esquerda. A direita hoje existe. Existe e tem orgulho de existir e defender, e aí de forma muito inteligente, escolheu pautas claras. A questão da anistia e a defesa da liberdade, porque são todos muito amplos. A anistia é algo que deu muito certo no Brasil e devolveu ao Brasil a recuperação, inclusive econômica, naquele momento. Tudo que aconteceu de positivo no Brasil posteriormente à anistia teve a participação dos anistiados. O país foi pacificado em algo que, naquele momento, vivia, obviamente, numa situação muito mais complicada. Mas depois, o que nós temos hoje, e essa possibilidade cada vez mais presente, ou menos difícil, ou menos impossível, como fez menção o Silvio aqui, da elegibilidade, ou da volta da elegibilidade do presidente Bolsonaro, é porque hoje nós temos um caso de insolvência política no Brasil. É a realidade do governo Lula. Insolvência econômica é a realidade do governo Lula. Insolvência ética é a realidade do governo Lula. A gente teve agora o tal do... Como é que se chamou o escândalo agora? Do arrozão. Depois de Mensalão, Petrolão, teve arrozão com a volta do governo. Ou seja, é uma insolvência ética também. E jurídica. Por tudo que está acontecendo e que ganhou, obviamente, ou melhor, saiu das fronteiras brasileiras. A questão jurídica brasileira, as afrontas à Constituição, os absurdos jurídicos no julgamento dessas pessoas do dia 8, ou mesmo esse ativismo do Supremo em relação a tudo que acontece no país, já não é um assunto mais nacional, não é um assunto doméstico. Isso é discutido nos Estados Unidos, é discutido na Europa, é discutido na Argentina, com a vinda do presidente argentino aqui, que é um fenômeno. As pessoas podem gostar ou não, mas Javier Milei hoje é um fenômeno. O mundo presta atenção no que ele diz. E ele só defende valores, veja que interessante, ele defende valores universais. Está na Carta dos Direitos do Homem ali. Liberdade. Onde é que está o problema nisso? Por fim, chega a ser precário, na verdade chega a ser tolo. A parte da imprensa, que a gente vai discutir um pouco mais, dizendo que a esquerda, o que a gente pode chamar de extrema esquerda, venceu as eleições francesas. A França hoje está absolutamente dividida e com o crescimento da direita conservadora. Aí a imprensa vai lá e tenta arranjar uma narrativa do medo para justificar, conseguiu ter esse avanço da extrema esquerda baseada na narrativa do medo. Vocês acham que isso vai durar quanto? Para um francês que vive a realidade e vê nas ruas a degradação dos valores franceses, de igualdade e fraternidade, o que está, obviamente, tudo da Revolução Francesa ali. Esse é o ponto. Não vai passar por muito mais tempo assim.